seguir. O repórter TVI reúne esta noite e apresenta o impacto profundo que está a ter a nova lei das rendas. Com o aumento dos valores das rendas, inúmeros inquilinos, sobretudo pensionistas, estão a concluir que não têm dinheiro para pagar. E o desespero toma conta de muitas destas pessoas numa fase da vida em que consideravam que tinham as contas feitas. Os proprietários também têm os seus problemas. A reavaliação predial e o aumento da carga fiscal estão a tornar ainda mais difícil manter os edifícios. Nesta grande reportagem percebe-se como era importante mexer na lei das rendas, mas percebe-se também como a realidade está a revelar-se difícil, dura, insuportável mesmo para muita gente. Diga, Rosita. Olha, ainda bem que a vejo. Eu já tinha falado consigo. É para dizer que a gente vai-se embora. É bom, olha que pena que eu tenho. Ainda não... Tantos anos, 40 e tal anos. 45. Mas é assim, o dinheiro que a dona pede, ela também pede, porque também o Estado é que lhe aumentou também. Mas eu ofereci uma coisa, não sei, então vou-me embora. Sabe que a casa está num estado lastimável. Até logo, se Deus quiser. Olha para isto, isto é uma tristeza, Isto está aqui muito trabalho para fazer, se quiserem alugar isto, Se ele tiver que alugar aqui esta casa... Quando há uma semana o Sr. Albano entrou na Associação de Inquilinos, nada fazia crer que iria deixar a casa onde viveu nos últimos 45 anos da sua vida. Mas eu não sei o que é de fazer. Não sei o que é de fazer. Pronto, agora temos que lhe dar a resposta no prazo dos 30 dias. Porque eu, para pagar 270 euros de renda, eu prefiro comprar alugar uma casa. Pronto, mas o senhor alugando uma casa já sabe que corre o risco de ter um contrato de 5 anos. Nos corredores, todos os inquilinos falam da nova lei das rendas. Sim, pode fazer a sua contraproposta. 150. E numa negociação que na realidade não existe. O proprietário já sabe que só pode ir até 15 avos do valor patrimonial, no que respeita à renda, não é? E o inquilino já sabe que só pode travar 15 avos se tiver rendimentos abaixo de 2.425 euros. Isto é uma tristeza, Mas olha, eu estou mais positiva do que tu, é assim, é uma tristeza. Agora viver aqui assim eu já não podia. Também não. As cartas trocadas com a senhoria de nada valeram. Albano propôs 150 euros. E a senhoria continuou a exigir a renda de lei, que é limitada por 1/15 do valor patrimonial desta vivenda em Canessas. Devia de haver um terceiro dado para uma equação da qual saísse o valor, não o patrimonial, mas o valor real do prédio. Temos 800 euros, por exemplo, de renda numa casa que esteja impecável, com obras pelo senhorio, temos 800 por uma casa que está impecável, mas pelo inquilino, ou temos 800 por uma casa que está a cair de podre. Desenha 22 verde, 23. Na Associação de Inquilinos, as queixas repetem-se há anos. Nunca pedi um tostão sequer para obras, nunca pedi sequer um cêntimo para obras. Do outro lado da cidade, na Associação de Proprietários, discute-se sobre as rendas baixas, que não dão sequer para pagar impostos, quanto mais para pagar as obras. Dinheiro para obras. Pois o prédio tem 100 anos, não é? E agora, já há muito tempo precisa de obras. Eu pensava vender, não consegui vender. Obras também, são 4 frações, também sai muito caro e eu não posso. Agora me dizem que vão atualizar e que vão aumentar para o triplo. O triplo será de mim o que eu tenho que pensar. Este prédio em Sacavém tem 34 frações. Pertence a Vítor Barreto, que o comprou a pensar que seria um bom complemento à sua pequena reforma, só que as rendas de 70 euros congeladas há anos, nem com a nova lei, vão ser atualizadas. A repartição de finanças de Sacavém, documento comparativo, rendimento anual bruto, é o mesmo do mesmo. É o mesmo do mesmo. Exatamente. Assunto: atualização do contrato de arrendamento. Em breve irá receber mais uma. Quanto ao valor de 245 euros mensais, eu
não concordo, porque me encontro no desemprego. José Inácio vive sozinho e é seu inquilino do quarto esquerdo há mais de 40 anos. Com 245 é lógico que não posso, porque portanto, vou ganhar 500 e tal euros por mês, ou 400 e tal de subsídio de desemprego. Eles estão a cortar todos os meses, como ainda agora deu lá o ministro Gaspar, que vai cortar no fundo de desemprego e na doença. Portanto, como é que é possível? Se a gente já ganha pouco, vão cortar e como é que a gente paga a renda? Mas esse é o problema deles, devem-no resolver por outro lado. Agora eu, mais Santa Casa da Misericórdia, o resto da minha vida e da vida dos inquilinos, acho que é gritante e é uma despesa que eu não consigo aguentar. O prédio de Sacavém, como não estava em propriedade horizontal, acaba de ser avaliado em mais de 1 milhão de euros e, por isso, é considerado luxo. Eu fiquei surpreso porque não sabia que tinha um prédio de luxo. Eu pensava que fosse engano e que o prédio tivesse ido para Cascais, para o Estoril, no Marquês de Pombal, no Saldanha, mas não, ele continua enraizado aqui em Sacavém, com este aspecto, com as mesmas pessoas e com as mesmas rendas. Feitas as contas, o imposto de selo é a doer. Se eu não pagar 14 mil euros até 30 de abril, com mais cerca de 2 mil e poucos euros de IMI, da prestação do IMI, ao fim de 30 dias faz uma penhora ao prédio. O governo só quis atacar os proprietários de imóveis habitacionais e, portanto, deixou de fora grandes proprietários de empreendimentos comerciais, como centros comerciais, sedes de bancos, tudo isso ficou fora da tributação dos imóveis de luxo. O maior proprietário em Lisboa é a Câmara Municipal, depois a Santa Casa da Misericórdia e só a seguir os pequenos proprietários. Calcula-se que dos 772 mil arrendamentos do país, pelo menos 255 mil correspondam a contratos anteriores a 1990. Desses, 40% têm rendas abaixo dos 40 euros e 60% têm inquilinos com mais de 65 anos. Até qual é a sua idade? A minha idade vou fazer 65 em julho. Epá! Oh, homem! Se eu não tenho nenhuma incapacidade, é que assim estamos muito mal, sabe? É que o senhor daqui por 5 anos fica na dependência da vontade do senhorio. Os inquilinos com 65 anos ou mais ou algum grau de incapacidade estão protegidos pela nova lei. O proprietário é obrigado a manter o contrato antigo e não os pode despejar. E aos 67 anos, teoricamente, vai estar metido em sarilhos, como se diz. Com 75 anos, Albano e a mulher poderiam continuar a viver nesta casa até ao fim, mas teriam que pagar a nova renda. Olha, tens aqui mais os livros. Metes por aqui. Cheirados os livros, cheiram louco, muitos deles têm de pôr ao ar. Mas está, isto. A gente aqui demora mais pressa. Temos 2 grupos que eu considero que vão correr o risco de despejo, que é os que neste momento não têm os 65 anos quando recebem a carta e que ao fim de 5 anos o senhorio pode fazer anúncio do contrato e eles ou têm dinheiro para suportar a renda que lhes pedirem, porque vai ser renda livre, não é? Ou então são despejados, porque o contrato por isso simplesmente acaba. Na teoria, os que têm mais de 65 e que se diz protegidos, mas que se ninguém lhes der subsídio são despejados porque não têm dinheiro para as rendas futuras. O Sr. Nogueira pertence ao segundo grupo. Tem 76 anos, vive há mais de 40 numa casa onde paga 116 euros de renda. A senhoria quer aumentá-lo para 300, mas o baixo IRS trava todo o processo. Não pode pagar mais do que o seu rendimento. Mais do que tem, não pode. O que vai para a casa é só o que vai para a casa. O resto é seu e da sua esposa. Eu se não trabalhasse, não conseguia viver. Claro, porque eu, pois, além disso, ainda tenho, por exemplo, uma doença do Parkinson, que não ser assistida em Santa Maria. Não se preocupe, está bem? Vai ser tudo resolvido. Sorte de tomar remédios para isso. Claro. O problema é que daqui a 5 anos a renda da casa vai ser maior do que a reforma que neste momento recebe. Por isso é que nós dizemos que isto é uma lei terrorista.
porque daqui a 5 anos entra o terror em casa de muita gente. Isto não é de forma nenhuma admissível. Nós estamos precisamente a utilizar este tempo para desenhar uma solução que seja também sustentável do ponto de vista financeiro para o próprio Estado, e também temos que ter em consideração que durante 5 anos muitos contratos terminarão, outros contratos passarão para o regime normal. Portanto, nós neste momento precisamos saber com rigor qual é o universo sobre o qual nos estamos a debruçar, que é um dado, como sabe, que não existe neste momento. Isto, se acontecesse em qualquer outro negócio, portanto, ou seja, se os supermercados fossem obrigados a fixar o preço dos seus serviços com base no rendimento dos clientes, estariam falidos em pouco tempo. De toda a maneira, estamos a invocar rendimentos agora durante os 5 anos. E depois quem é que vai ser a Santa Casa? Dos 18 mil senhorios que já enviaram cartas, só 3 mil conseguiram atualizar a renda. Cerca de 15 mil arrendatários invocaram carência económica. Portanto, será 233 durante 5 anos. Ao fim dos 5 anos, vai passar para os 584. Porque é essa, efetivamente, a renda legal, não é? A lei diz que carente económico é quem recebe menos de 5 salários mínimos. E isso é avaliado pelo IRS, que, algumas vezes, não espelha a realidade. O meu arrendatário é uma pessoa que tem um IRS muito fraco, porque só se reflete no IRS a pensão de invalidez que tem, que ele conseguiu arranjar há cerca de 30 anos. Acontece é que nesta rua, só em Lisboa, que é a Avenida Júlio Diniz, tem um prédio completamente devoluto. Tem 14 lojas num centro comercial. E só no prédio onde é meu arrendatário também tem um andar que também tem à venda. Ora, isto tudo se passa em que ele tem mais de 80 sociedades, em que é sócio-gerente e com a maioria de capital. E, portanto, os senhorios ficam limitados na atualização da renda porque não têm também eles como provar que o IRS não espalha a real situação do Sim, estou convencida que há muitos proprietários que vão acabar por aceitar esta questão que o inquilino invoca da carência económica só porque a sua alternativa é colocar uma ação em tribunal. Rodrigo Castro não vai conseguir aumentar a renda e continuará a receber cerca de 400 euros por um apartamento de 200 metros quadrados junto ao Polo 70. No mesmo prédio, um andar igual está disponível para arrendamento por 1.200. A gente fartava-se de ver filmes, pá. Olha bem isto. Alguns não vi. Uma caixa cheia de coisas, cassetes. Alguns inquilinos deixam obras feitas quando abandonam as casas. Isto é tudo, foi eu que fiz isto tudo. O chão também, flutuante, foi eu que estei. Tudo dinheiro meu, não foi nada da senhoria. Outros deixam atrás de si um rastro de destruição. Guilhermina Bento está prestes a descobri-lo. Isto é um andar que foi entregue agora no inquilino e que deixou o andar neste estado. Repare que a cozinha até desapareceu. Não há cozinha. Está tudo uma destruição, não há armários, ou não? Acaba de receber um andar de 400 metros quadrados numa zona nobre de Lisboa que esteve arrendado durante quase 30 anos por menos de 300 euros por mês. Se estivesse em bom estado, alugava-se muito bem, porque isto tem 400 metros quadrados e tem uma belíssima localização na cidade, é um andar com muito estatuto e bem arranjado, aluga-se por 2.000 e tal, 3.000 euros. Mas não há dinheiro para obras. Mas não há dinheiro para obras, quer dizer, recuperar isto é quase o preço de um andar, não é? De um andar mais pequeno que este, mas é quase o preço de um andar, são 100 e tal mil euros. Quase todos os inquilinos do prédio alegaram carência económica para não serem aumentados. Isto, apesar de muitos deles terem várias empregadas domésticas e motoristas privados. Por que razão é que um proprietário tem que ajudar o inquilino quando ele próprio, se calhar, é mais carenciado que o próprio inquilino? Nem todos os senhorios são grandes investidores, como os que estão a invadir a Baixa de Lisboa. Alguns fundos estão a aproveitar as circunstâncias, enfim, tudo bem, para reabilitarem alguns quarteirões, transformando quarteirões de habitação, comércio e serviços em futuros hotéis, enfim, para hospedar alemães, deve ser. Die Stadt ist absolut ein Traum. Ja, habe ich doch gesagt. A nova lei permite a quem tem dinheiro avançar para obras profundas no prédio, vendo-se livre do comércio tradicional a troco de um ano de rendas.
me vão despejar com uma indemnização de cerca de 4.000 euros. Depois, como tem no projeto que isto é para comércio, tiram-me a mim para pôr aqui outra empresa qualquer de marca ou outra qualquer, com uma renda de 5 ou 6 mil euros, e vão-me indemnizar os 4.000 com um mês de renda, que é o que eu valho um mês de renda, mais nada. Ao fim de 30 anos aqui a trabalhar, vamos para a rua, sem gestão, sem indemnização dos funcionários, sem nada. Está há 30 e eu que tenho 59 anos estou aqui desde os 14. Ainda pior. No futuro, a Baixa terá 30 novos hotéis e provavelmente muitas lojas de marcas internacionais. Como se diz adiós? Adeus. 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 Aqui, o comércio tradicional já recebeu ordem de despejo. Não lhe consigo dizer o que é que... Para onde vou? Não sei. Mas não sei daqui para cá algum motivo? Sim, é uma nova lei que nos despeja. Todos têm dia e hora marcada para abandonar o espaço. Então eu, por acaso, para lá tenho. Vai para o Fundo de Desemprego. O Fundo de Desemprego já tem tantos, disse eu. Ainda vai para lá porque ele não é despedido, eu não o mando embora. Eu não queria acabar com a casa, como já tinha acabado há muito tempo. Como deve calcular, é? Eu já tenho 86 anos, vocês agora querem-me sanear pôr na rua. Jorge Gonçalves começou a trabalhar aqui com 13 anos. Hoje paga 147 euros de renda e 600 a cada um dos funcionários que o acompanham há 40 anos. É só... Funcionários a quem deveria pagar 25 mil euros de indemnização, o mesmo que vai receber do Fundo de Investimento para sair. Eu não estou preparado para o desemprego. Que a idade que tenho, que a idade que tenho, vou fazer 56 anos, quem é que me aceita a trabalhar? Com esta nova lei, nós somos despejados em 6 meses, ou seja, eu e os meus colegas, deste quarteirão inteiro, somos confrontados a ter que abandonar o local e nós não sabemos, aquilo que nos custa mais é saber o que é que vamos fazer com os nossos funcionários. Em Portugal fecham 20 lojas por dia e calcula-se que existam qualquer coisa como 110 mil casas para arrendar. O problema é que não estão onde são necessárias. Por exemplo, 11% da oferta está em Faro, mas lá a procura é de apenas 4%. A grande procura está em Lisboa e Porto, onde se calcula faltarem 60 mil casas, para haver um equilíbrio que faria necessariamente baixar o valor das rendas. As casas novas que estavam para venda provavelmente entrarão no mercado de arrendamento, um novo paradigma no arrendamento e nas necessidades das pessoas, e aí tendencialmente julgamos nós que as rendas podem ajustar à oferta do mercado. Portanto, a lei da oferta e da procura, estamos convictos que vai prevalecer e as rendas irão baixar e as pessoas terão casas para arrendar em maior número. Casas para arrendar há com toda a certeza. Agora, dinheiro para lhes pagar a renda, eu duvido. Com mais ou menos casas no mercado, as novas rendas vão ter que baixar. Ao todo, há 110 mil famílias em incumprimento. E se há algo em que senhorios e inquilinos estão de acordo, é no facto do balcão de arrendamento não ir funcionar. O balcão de arrendamento é mais um prazo de vida, não é? Porque aqui o problema é que o que devia funcionar era a justiça. Nunca defendemos o balcão, sempre preferimos que houvesse um processo de despejo nos tribunais de expedito que resolvesse este problema dos atrasos nos despejos, que são um grande desincentivo e desconfiança no mercado de arrendamento. Vamos lá, é fácil arranjar uma casa para alugar. Agora o mercado de arrendamento disparou, agora há muita casa. Agora há muita casa. Pois é. Algumas casas, como a do Sr. Albano, serão devolvidas aos proprietários e só voltarão ao mercado de arrendamento se houver dinheiro para as obras. Outras continuarão fechadas, à espera de melhores dias. Arquiteta de profissão, Teresa olha com tristeza para os vários prédios de que é dona nas portas de Santo Antão, em Lisboa. Posso dizer que desde que recebi esta herança só tenho despesa e pronto, e entristece-me não conseguir, no fundo, fazer obras nos prédios, pronto, ter as coisas mais ou menos como eu gostaria de as ter. Garante que a nova lei lhe veio devolver a propriedade e acusa os inquilinos de, ao longo destes anos, terem ganho muito dinheiro com os seus prédios. Houve subarrendamentos, trespassos também houve, e então os trespassos é realmente absurdo.
eu acho que só o inquilino funcionar há, sei lá, 40, 30 anos seguidos a pagar uma renda, pronto, uma renda que durante este tempo todo teve congelada, é já no fundo é o proprietário que sustenta o negócio do inquilino. Este restaurante é um dos muitos exemplos que eu tenho, é um espaço com cerca de 200 e tal metros quadrados e paga-me de renda 181 euros mensais. É um espaço que, se fosse uma renda de mercado, valeria, eu não sei, mas para aí entre 4.000 a 5.000 euros. O Sr. Plácido tem uma pensão num dos prédios de Teresa e quando inquilinos e senhorios se encontram à esquina, a nova lei traduz em argumentos antigos. Temos de fazer as contas se dá ou não dá para pagar estas despesas todas. Mas não dá entrega. Pois, isso é outra coisa. Pronto, isso é outra coisa. Não há mas isso não é outra coisa. Mas agora, e as obras que se lá fizeram? E a renda que vocês pagaram? Está bem. Eu agora vou entregar uma casa com as obras feitas. Com as obras feitas. Como é que me diz isso agora? Quem é que me responde? Diz-me que fica pela renda que pagaram baixíssima durante anos e anos. E não leva mais nada. E não leva mais nada. E não leva. Do meu ponto de vista, se fosse uma coisa justa, porque assim, eu não tenho que sustentar nem o negócio do Sr. Plácido, nem o negócio de ninguém. E deixe-me dizer outra coisa. O meu negócio é arrendar as minhas propriedades. Se não der, eu tenho que fechar negócio. O Sr. Plácido se vê que não consegue fazer face ao aumento da renda, fecha o negócio. Nós começamos a ser novamente donos das nossas propriedades, que isto, durante anos e anos, foram vocês os donos de propriedades que não eram vossas. Todos os dias temos que fazer qualquer coisa. Não é chegar à última da hora e depois a gente andar aí à pressa. Pronto, esta já está. Agora arrumas esta. Eu sozinha não pode estar o xerezinho. Mete já ali. Mete em cima dessa caixa. Este inquilino tem 3 meses para deixar a casa. Apesar dos protestos, a lei entrou em vigor a 12 de novembro e desde esse dia que as longas filas à porta da Associação de Inquilinos começam logo de madrugada. Aqui, atendem-se 50 pessoas por dia. Os serviços já foram obrigados a contratar 4 novas funcionárias. Maria do Carmo estava desempregada há 4 anos quando entrou aqui como inquilina. Ao fim dos dias recebi um telefonema que não queria acreditar, que era para falar comigo. E o que ele queria falar comigo era oferecer-me emprego. E a senhora tinha vindo cá por causa de uma carta de uma renda? Eu vim cá por causa de uma carta de uma renda, porque eu estou a passar o mesmo que todos estes sócios estão a passar. Mais importante do que responder à carta do senhorio em 30 dias é responder corretamente para não ter surpresas desagradáveis. Costumo dizer que as cartas que não foram feitas aqui através dos nossos serviços trazem sempre mais geneira. Das duas, uma. Ou as pessoas dizem eu tenho 65 anos, mas não mandaram fotocópia do BI. E o senhorio vem logo dizer não comprovou a idade. O contrato fica em 5 anos. E é uma realidade. Ou então, a mais comum é as pessoas dizerem o meu rendimento é baixo, mandam até fotocópia daquele documento que vem da Segurança Social e o senhor vem dizer, pois, mas isso não chega, era o documento das finanças e, portanto, vai ficar com a renda que nós pedimos. Não responder à carta também não funciona porque, com a nova lei, o silêncio conta como aceitação. Foi o que aconteceu ao Sr. Amândio, que vive sozinho e sofre de Alzheimer. Portanto, ele está mesmo com a necessidade de ser visto pelo médico. Ele tem de ser visto, pronto. E a família? Tem um filho na Inglaterra, é a única coisa que tem. Aos 88 anos, esquece-se de comer e de abrir as cartas que recebe. E o Sr. Amândio recebeu uma carta do senhor dono da casa. Da senhora? É uma senhora. Uma senhora. Uma senhora, sim. Recebeu uma carta. E o que é que aconteceu à carta? Eu guardei-a, não a pus fora. Não respondeu. Veio outra segunda carta com o aumento a dizer que tinha que pagar, já com o aumento, 200 e tal euros, mais o outro que já estava atrasado, dava à volta de 400 euros, já que ele tinha que pagar já no mês de março. O silêncio custou-lhe caro. A renda de 60 euros foi aumentada quase 700%, porque não respondeu à carta da senhoria. O que é que dizia a carta da sua senhoria? Esta também não, porque eu costumo de ser a mesma coisa como é que é?
A coisa era sempre a mesma. Ou não era a mesma, não. Olha, isso desculpe, mas isso é que ainda me lembra de coisas, porque há muito tempo. Então o que é que fez com a carta? Qual carta? Senhorios e inquilinos estiveram muitos anos de costas voltadas. A nova lei obrigou-os a comunicar por carta. Cartas trocadas que decidem vidas com base numa lei que uns e outros recusam ser sua. É para levar lá para cima. Está bem. Está aqui muita coisa ainda para fazer, mas... Tens muito tempo. Por hoje já está. Tens muito tempo porque tens 3 meses. Se o registro fizeres um bocadinho, cada coisa, ao fim de 3 meses está tudo pago.